Olá, aluno! Tudo bem? Vamos terminar mais um conteúdo? Vamos finalizar então o nosso bloco de lipídios estudando síntese de lipídios de membrana, que refere-se à síntese do colesterol, dos fosfoglicerolipídios. E também vamos falar sobre a síntese de um lipídio que vocês conhecem muito bem, que é o triacilglicerol, né? Então, nós temos uma família chamada triacilgliceróis, e esses triacilgliceróis são os lipídios de reserva energética ou de fonte de energia, quando eles estão nos nossos alimentos. Vamos lá. Lembrando que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada lipídica, nós podemos ver aqui, né? Então, os vários lipídios de membrana. Né? Então, nós temos aqui a bicamada, né? Cabeças polares voltadas para o fluido extracelular ou para o citoplasma, com as perninhas, né? Que são as duas perninhas que nós colocamos como a parte apolar. Então, nós temos aqui um interior hidrofóbico. E aqui em amarelo, vocês podem perceber que nós temos aqui 4 estruturas, né, unidas em anéis, que é justamente o colesterol, que é da classe dos esteroides. Combinado? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a síntese dos lipídios de membrana. E iniciamos com a síntese do colesterol. Então, o colesterol é um tipo de lipídio que está presente na composição das membranas biológicas. Quando eu falo membranas, eu estou me referindo tanto à membrana plasmática, à membrana nuclear e à membrana das organelas. Nós também vimos que o colesterol ele é praticamente uma molécula apolar, porque ele só tem essa hidroxila como região polar na sua estrutura. Os demais são carbonos e hidrogênios que compõem, né, o arranjo aqui em 4 anéis fundidos, que é característico dos esteróis, que é o ciclopentano peritrofenantreno. Vimos que o colesterol ele é transportado dentro de vesículas, né, que são as lipoproteínas plasmáticas. Então, nós temos o quilomicron, que ajuda no transporte do colesterol de origem alimentar, de origem exógena, tá? Nós sabemos também que o colesterol, a partir dele, o nosso corpo, as nossas células conseguem sintetizar os sais biliares, os hormônios esteroídicos, como progesterona, testosterona, estradiol e também a vitamina D. Então, nós temos aqui, os sais biliares, os hormônios esteroídicos e a vitamina D, substâncias que são derivadas, produzidas a partir desta matéria-prima chamada colesterol. Mas agora nós vamos falar como que o colesterol é produzido, combinado? Inicialmente, nós temos que lembrar que o colesterol também pode ser obtido da alimentação, tá? Então, nós vamos falar da produção endógena, mas nós não podemos esquecer que o colesterol está presente em alimentos de origem animal, combinado? E produção endógena, então nós vamos focar no metabolismo, na síntese do colesterol, que não tem um nome específico para sua via, combinado? E também vamos estar analisando de uma forma bem simplificada a síntese do colesterol. E aí nós temos que pensar que a produção endógena, ela ocorre em todas as células que contêm núcleo, tá? Então, todas as células nucleadas, elas sintetizam colesterol. Em quais partes da célula? Citoplasma e retículo endoplasmático liso. Nós temos uma citação nas diferentes bibliografias citadas para a nossa disciplina, que o fígado e o intestino delgado juntos perfazem em torno de 10 a 20% da síntese total de colesterol. Então, todas as células nucleadas conseguem sintetizar o colesterol, mas o fígado e o intestino delgado juntos produzem a maior quantidade, né, do que as outras células. Combinado? E aqui vocês podem ver uma formulazinha só para a gente analisar, né? Que nós conseguimos produzir colesterol, mas nós também ingerimos. Então, o nosso organismo, no indivíduo que está em homeostase, que não possui nenhuma doença associada ao metabolismo de colesterol, o organismo dele se regula, se autorregula. Se ele ingerir mais colesterol, o organismo dele produz menos, para manter então a homeostase, não tendo um excedente de colesterol.
E quais são as moléculas que são usadas como moléculas precursoras, ou seja, matéria-prima para a produção da molécula de colesterol, que tem 27 átomos de carbono? É a molécula de acetilcoenzima A e o NADPH. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva. São a porção acetil. A coenzima A, ela é apenas um nucleotídeo que ajuda no metabolismo, nos processos metabólicos, combinado? Então, os átomos de carbono que estão presentes na molécula de colesterol são oriundos do acetil-CoA. E, além disso, nós precisamos também do NADPH. Quem é o NADPH? O NADPH é uma coenzima no seu estado reduzido. O NADPH foi produzido na via das pentoses e também em outro local do metabolismo, onde há a atuação de uma enzima chamada enzima málica. Então, nós temos algumas reações que geram NADPH, que é usado no processo de síntese dos lipídios. E aqui nessa videoaula vocês estão vendo o NADPH, vão ver o NADPH sendo usado como um agente redutor. Então, ele vai ser útil para a produção do colesterol. E está faltando quem? As nossas enzimas, tá? Então, não adianta ter só as moléculas precursoras. Nós também precisamos das enzimas e das células que a fazem em seus devidos compartimentos. Então, aqui, só para reforço, Então, todas as células nucleadas conseguem sintetizar colesterol, mas o fígado, os hepatócitos e as células do intestino delgado são as células que mais sintetizam o colesterol. Lembrando que as hemácias maduras, elas não possuem núcleo, por isso, elas não conseguem sintetizar colesterol uma vez maduras. Elas mantêm o colesterol que elas tinham antes. Como eu disse, vamos estudar um sistema abreviado, um resumo da via de síntese do colesterol. Podemos dizer que o metabolismo de colesterol ele pode ser dividido em 3 fases. Na primeira fase, nós temos 3 unidades de acetilcoenzima A sendo associadas, condensadas entre si para formar o hidroximetilglutaril-CoA, que por sua vez vai dar origem ao mevalonato. O mevalonato vai ser convertido em unidades de isopentenil pirofosfato, que é um pirofosfato ativado. E esse isopentenil, pentenil, então lembra que temos 5 carbonos, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu peguei uma molécula, um isopreno, para remeter para vocês essa informação que o pirofosfato ativado, ele possui 5 carbonos. Lembrando que o mevalonato tinha 6 carbonos, então na conversão do mevalonato para o pirofosfato ativado, nós tivemos aí a descarboxilação acontecendo. Quando nós associarmos, na segunda fase, essa fase aqui ela acontece no citoplasma, aí nós temos 6 unidades de pirofosfato ativado se unindo entre si para formar uma estrutura chamada esqualeno. E na terceira fase, o esqualeno vai sofrer um processo chamado de ciclização para haver a formação dos 4 anéis, que compõem a estrutura básica dos esteróis, que é o ciclo pentano-peritrofenantreno. Então, nós temos aqui um anel, o segundo anel, o terceiro e o quarto anel. Então, todos aqui em cinza são átomos de carbono e as bolinhas com cinza clarinho, que é para ser o tal branco, são os átomos de hidrogênio e aqui o OH. Vocês podem olhar no mapa metabólico de vocês para encontrar, a síntese do colesterol sendo representada no mapa metabólico. Não se esqueçam que a síntese e a degradação de lipídios está localizado, e representado pelas cores azul, pela cor azul, tá? E nós vamos estar vendo essa síntese do colesterol a partir aqui do HMG-CoA, que vocês marcaram na aula de corpos cetônicos, e seguindo aqui esse trecho aqui do final do mapa metabólico. Então, vamos lá.
Aqui nada mais é do que uma versão para vocês fixarem, então, onde ocorre a síntese do colesterol, sempre em células nucleadas, mas os hepatócitos e as células do intestino delgado são as células que mais sintetizam. Começa no citoplasma, mas vai acabar no retículo endoplasmático liso. Tá? Coloquei para vocês no bloco um site onde vocês podem estudar um pouquinho mais sobre as organelas e seus processos de síntese, tanto síntese de lipídio como síntese de proteínas, porque nós sabemos que o retículo endoplasmático rugoso ele é responsável pela síntese de proteínas, e o retículo endoplasmático liso ele também produz, além dos lipídios, outras moléculas. Gostaria, então, que vocês focassem nessa parte onde nós temos aqui o beta-hidroxi-beta-metilglutariol-CoA e aqui chegando no mevalonato, depois vamos passar por este percurso, chegando no esqualeno e no colesterol. Então, nós podemos já passar o marca-texto nas palavras-chave, né? Então, aqui vocês já tinham passado no HMG-CoA, que vocês escreveram, né? Na aula de cetogênese. Aqui nós temos o mevalonato, depois por uma série de reações e condensações, esse mevalonato vai dar origem ao esqualeno, que ainda é uma estrutura de cadeia aberta, e na última fase o esqualeno vai sofrer ciclização, dando origem à molécula de colesterol, com seus 4 anéis fundidos. Então, mais um momento, aonde nós vimos que o HMG-CoA dá origem ao mevalonato. Vou continuar passando o marca-texto para vocês perceberem que nós não precisamos marcar todas as moléculas, vamos marcar somente as principais. Essa via ainda continua sendo estudada, tem algumas reações que não foram apresentadas aqui nesse mapa metabólico, porque ela está simplificando a via de síntese do colesterol, tá? Então, uma coisa que eu não mencionei, por exemplo, aqui do HMG-CoA para o mevalonato, nós temos entrada de NADPH. Então, tem outras reações que têm uso do NADPH? Sim, tem outras reações, mas eu ilustro apenas em uma delas, uma vez que a gente está estudando de uma forma simplificada, e também para que vocês vejam, né, e tenham tomado nota de que o NADPH é a coenzima no seu estado reduzido que é utilizada, né, na síntese do lipídio chamado colesterol. E aí, quando o NADPH chega aqui com seus elétrons, a enzima responsável pela conversão do HMG-CoA em mevalonato vai passar esses elétrons e íons H+ para a molécula, reduzindo-a, né, deixando o beta-hidroxi, beta-metilglutariol-CoA mais reduzido, e, em consequência, o NADPH vai sofrer oxidação e ele vai sair na forma oxidada, na forma de NADP+. Tá? Não se esqueçam que nós temos aqui um fósforo, é um nucleotídeo diferente do NADH. Uma pequena diferença estrutural, mas o suficiente para que as enzimas saibam muito bem, né, qual enzima vai usar o NADH e qual enzima vai usar o NADPH. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, já que a gente já falou do colesterol, que ele é uma molécula encontrada na composição das membranas e como foi a síntese dele, de uma forma bem resumida. Agora nós vamos falar da síntese de outros lipídios de membrana. Qual outro lipídio de membrana? Esse segundo aqui, que é conhecido como fosfoglicerolipídio ou glicerofosfolipídio, tá? São sinônimos, somente houve uma inversão aqui, né? Então, são lipídios que têm um grupo fosfato e tem o álcool glicerol, além de ácidos graxos. Quero fazer uma ressalva que nós não vamos estudar a síntese dos esfingolipídios, apesar dessas informações existirem em alguns livros para que vocês possam consultar, tá? Mas a disciplina ela tem uma carga horária que não permite a gente fazer aprofundar em vários aspectos. E esse vai ficar um pouquinho de lado, mas a gente não pode esquecer que a célula consegue sintetizar os lipídios de membrana, né? Então, quando uma célula vai fazer uma divisão celular, ela não dobra só o número de cromossomos, ou seja, só a quantidade de ácidos nucleicos, né? Nós também temos o aumento no número, né, de lipídios de membrana, para que haja
o surgimento de uma nova célula. E aqui, ó, essa figura que eu adoro bastante, que ela mostra quais são a parte do lipídio de membrana, aqui do glicerofosfolipídio, que está na região polar. E aqui mostra as caudas apolares, mostrando que geralmente um dos ácidos graxos é saturado e o outro é um ácido graxo insaturado, que tem uma ligação dupla, pelo menos aqui, tá? Então aqui tá o glicerol, ó, o álcool que tem 3 carbonos. Numa das hidroxilas ligou um grupo fosfato e nas outras 2 hidroxilas foi esterificado 2 ácidos graxos. Então, nós vamos falar da síntese dos fosfoglicerolipídios. Lembrando que os fosfoglicerolipídios variam, tá? O que é diferente entre os fosfoglicerolipídios? O tipo de álcool que vai estar ligado aqui no grupo fosfato. Então, todos eles vai ter grupo fosfato, glicerol e ácidos graxos, que a gente não sabe, né? Qual é o álcool que está ligado. Então, eu vou falar sobre a síntese de 3 tipos de fosfoglicerolipídios. Aqui tem um slide que vai mostrar essa informação, né, sobre a síntese dos fosfoglicerolipídios e também nós já vamos aproveitar e falar sobre a síntese do TAG, né, dos triacilgliceróis. Essa figura, né, esse esquema também está presente no nosso mapa metabólico, mas eu vou utilizar os dois para fazer um reforço. Bem, para formar os fosfoglicerolipídios, nós sabemos que precisa de um álcool chamado glicerol, tá? O álcool conhecido como glicerol, aqui com seus 3 carbonos e as suas 3 hidroxilas, ele é presente no triacilglicerol. Então, quando ocorre a degradação do triacilglicerol, os ácidos graxos são retirados, aí nós vimos que eles podem ser utilizados como fonte de energia, né? Sofrerem oxidação, catabolismo dos ácidos graxos, e sobra o glicerol, que também, por sua vez, produz energia. Mas nós também podemos usar esse glicerol para dar origem aos lipídios de membrana que tem glicerol e ao triacilglicerol nos momentos quando a célula ou o organismo está sintetizando o TAG. Então, o glicerol, ele vai sofrer uma fosforilação, tá? Então, nós temos aqui o glicerol sofrendo uma fosforilação no carbono número 3, então formou o glicerol 3-fosfato por ação de uma enzima e gasto de ATP, mas também nós podemos obter esse glicerol 3-fosfato a partir da dihidroxiacetona 3-fosfato, que foi produzida pela gliconeogênese, né? Naquela via que nós estudamos anteriormente. E aí, a dihidroxiacetona 3-fosfato, por ação da glicerol 3-fosfato desidrogenase e uso também do NADPH, vai dar origem aqui ao glicerol. Bem, tendo o glicerol, né, já fosforilado, nós precisamos agora de quem? Nós precisamos do ácido graxo. Então, nós temos aqui, ó, 2 hidroxilas e essas 2 hidroxilas vão receber ácidos graxos. No caso aqui, ó, um ácido graxo vai ser ligado no carbono 1. Geralmente, esse ácido graxo que vai ser ligado aqui, ele é saturado, tá? E aí dá origem a um composto chamado lisofosfatidato, que é um composto intermediário. Numa próxima oportunidade, nós temos a entrada de um outro ácido graxo que vai ser esterificado aqui no nosso carbono número 2. Então, entrou um ácido graxo aqui, no carbono número 1, e entrou um ácido graxo aqui no carbono número 2, mantendo aqui esse grupo fosfato. Aí nós temos o que nós chamamos de fosfatidato, que é um composto-chave, porque ele é comum tanto à produção de lipídios de membrana como à produção do triacilglicerol. Quando nós estamos falando da síntese dos triacilgliceróis, nós temos que o fosfatidato, então ele já tem um ácido graxo aqui e um ácido graxo aqui. Só está faltando o terceiro ácido graxo. Então, o fosfatidato, ele precisa perder o grupo fosfato, né, do carbono número 3, aonde será ligado o terceiro ácido graxo. Então, se a gente tiver um ácido graxo aqui, um ácido graxo aqui e um ácido graxo aqui esterificado, nós temos a síntese do TAG. Bem, essa foi a síntese dos triacilgliceróis. Já a síntese do fosfatidato, a partir do uso do fosfatidato para sintetizar lipídios de membrana, eu estou mostrando apenas a questão
do álcool que vai se ligar. Aonde, Fran? O álcool vai se ligar aqui, nesse grupo fosfato, porque aqui terá no fosfatidato, tá, gente? Já vai ter um ácido graxo nessa posição e um ácido graxo nessa posição. Então, só está faltando um grupo fosfato que vai se ligar aqui, nessa posição. Nessa posição do grupo fosfato. Quando esse álcool que vai se ligar aqui for a colina, nós vamos ter a formação da fosfatidilcolina, que também é conhecida como lecitina, né? Então, quando um indivíduo toma suplemento de lecitina, ele está ingerindo um lipídio, tá? Um lipídio de membrana, da classe dos fosfoglicerolipídios, tá? Então, a fosfatidilcolina é sinônimo de lecitina. E quando o álcool que vai se ligar aqui no grupo fosfato é a etanolamina, aí nós temos a fosfatidiletanolamina, que é um exemplo de cefalina. A fosfatidiletanolamina pode dar origem à fosfatidilserina, quando a etanolamina se desliga do grupo fosfato e liga o aminoácido que vocês conhecem, que é a serina. Aí surge a fosfatidilserina, que é conhecida como cefalina também. A fosfatidilserina, por sua vez, pode sofrer descarboxilação, dando origem à fosfatidiletanolamina. Então, nós temos aqui, uma reação reversível, né? Então, um tipo de lipídio, a fosfatidiletanolamina, dando origem à fosfatidilserina e vice-versa. Então, da síntese dos fosfoglicerídeos, tá? Dos fosfoglicerolipídios, desculpe, ou também, né, fosfoglicerídeos, eles também são conhecidos como esse nome. Nós temos aqui 3 exemplos: a fosfatidilcolina, a fosfatidiletanolamina e a fosfatidilserina, que é justamente o tipo de álcool que se liga no grupo fosfato. E no nosso mapa metabólico, aonde está isso? Tá? Então, eu gostaria que vocês olhassem, né, entre a linha 8 e a linha 9 do mapa metabólico para vocês verem do que se trata. Eu vou usar aqui o nosso marca-texto para marcar aqui uma molécula muito importante que vocês ainda não marcaram, que é o triacilglicerol. Então, vamos falar sobre a síntese do triacilglicerol, porque vocês já estudaram a degradação do triacilglicerol. O triacilglicerol, ele é usado para quê? Para servir como fonte de energia. Então, vocês sabem aqui que o triacilglicerol, nós podemos escrever aqui embaixo a sigla TAG, né? Para lembrar, ficar tão familiar que o triglicerídeo é conhecido como TAG. Muitos exames de sangue falam assim, vão dosar os triglicerídeos. Quando está se falando em dosar triglicerídeos, se refere ao triacilglicerol, que é um lipídio de reserva energética e também que pode estar na corrente sanguínea em decorrência da absorção intestinal, combinado? Que vem da alimentação. Quando a lipase atua no TAG, nós temos a retirada dos ácidos graxos, que aqui estão representados de uma forma genérica, né? Esse R aqui é para falar que tem as variações na quantidade de carbono, se a cadeia é saturada ou insaturada, combinado? Então, o triacilglicerol, pela ação da lipase, né, que é o nome da enzima que catalisa o TAG, nós temos a formação do ácido graxo, né, na verdade são 3 ácidos graxos, porque nós temos um em cada posição aqui das hidroxilas, e o glicerol ali com suas hidroxilas livres, tá? Tendo esse triacilglicerol sendo quebrado em glicerol, nós temos reações que podem fosforilá-lo. E aqui, no nosso mapa, vocês estão vendo que ele sofreu uma fosforilação aqui no carbono 1. E aí, depois, esse 1-fosfoglicerol, ele vai sofrer a ligação de um acil-CoA. O que é esse acil-CoA? Esse acil-CoA nada mais é que um ácido graxo. Então, quem quiser colocar AG para se familiarizar. Então, nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês a síntese do TAG novamente. Então, aqui foi a lipólise, né? Foi o catabolismo, mas aí a gente vai colocar como que, quando a célula está precisando, o glicerol vai ser usado para formar o TAG e também lipídios de membrana, tá? Então, aqui nós temos a fosforilação do 1-fosfoglicerol, em seguida nós temos a entrada de um ácido graxo.
Aqui no nosso mapa, como eu falo para vocês, ele sempre é simplificado. Ele está mostrando a entrada de já 2 ácidos graxos. Olhem aqui, ó, hidroxila e hidroxila, tá? Então, OH aqui, OH aqui. Aí você vê que já está entrando um ácido graxo nessa posição e outro ácido graxo nessa posição. Aí formou o fosfatidato. Vamos passar o marca-texto no fosfatidato, tá? Que é um composto intermediário, tanto para a produção dos lipídios de membrana, como para a produção do nosso TAG. E aqui, voltamos para a canetinha, né? A partir do fosfatidato, ele tem aqui, ó, o grupo fosfato que foi acrescido bem no inicinho aqui, tá? O glicerol foi fosforilado. E aí, a partir desse fosfatidato, nós temos então aqui um ácido graxo ligado nessa posição e um ligado nessa posição. Já aqui, o fosfatidato, ele perdeu o grupo fosfato. E quando ele perde o grupo fosfato, né, sobra a hidroxila disponível. Aí vem novamente o nosso terceiro ácido graxo, ou acil-CoA, que vai ser ligado nessa posição. Aí nós temos a síntese do TAG, combinado? Agora vamos falar, né, do TAG, a síntese do triacilglicerol. Agora nós vamos falar da síntese dos fosfoglicerolipídios. Então, nós temos aqui o fosfatidato, que já está fosforilado, e eu gostaria de mencionar para vocês que o nosso mapa traz informações adicionais, que é a questão do uso de um nucleotídeo. Aqui no caso, eu fiz um complemento no nosso mapa, que é o CTP, tá? Então, ele é um nucleotídeo que tem a citosina, que é, no caso, a citidina. Esse nucleotídeo, ele desempenha o mesmo papel na síntese desses fosfoglicerídeos como se fosse o nucleotídeo de uridina, né, que é o UTP. Então, lá na hora que a gente estudou a síntese do glicogênio, a gente viu a necessidade do nucleotídeo UTP. E aqui nós estamos vendo que para sintetizar os lipídios de membrana, os nucleotídeos também são usados. Então, aqui, gente, mais um ponto para os nucleotídeos. Os nucleotídeos são importantes no nosso metabolismo, na parte metabólica, não é somente na parte relacionada a aspectos genéticos, tá? Então, aqui já mostrou o fosfatidato, ele já ativado quando ele está ligado ao CDP. Então, eu acho que eu vou começar mostrando por aqui, né? Lembrem que aqui eu falei para vocês que nós temos a etanolamina, que é um álcool que vai se ligar aqui no grupo fosfato. Então, nessa posição, vocês vão estar vendo que a etanolamina, ela vai sofrer ativação. Então, quando ela sofre ativação, ela vai estar sendo fosforilada, né? Vamos pegar aqui a nossa canetinha. Então, ela vai ser fosforilada, aqui tem um P, combinado? Então, a etanolamina vai ser fosforilada, dando origem à fosfoetanolamina. Aí, essa fosfoetanolamina vai precisar se ligar a um nucleotídeo, que é o CTP. E nós vamos ter, então, a saída do grupo fosfato, esse grupo fosfato, mais um grupo fosfato do CTP, que é o trifosfato, e esses dois grupos fosfatos, um do CTP e um da fosfoetanolamina, vão sair na forma de PPI. E a etanolamina vai ficar ligada no nucleotídeo chamado CDP-etanolamina. Então, essa aqui é a forma do álcool que está ativada e pode ser acrescida na cadeia, tá? Para a formação do nosso lipídio de membrana. A mesma coisa acontece aqui com o fosfatidato, quando ele está sendo ligado, né? Ficou aqui na forma de CDP de acilglicerol. Eu preciso que vocês coloquem um L aí, ó. CDP de acilglicerol. O CDP de acilglicerol, ele tem então aqui, ó, um grupo fosfato aqui nessa posição. Aqui nós temos um ácido graxo. E aqui, ó, nós temos a forma ativada, combinado? Aonde está o grupo fosfato. Esse aqui, eu gostaria que vocês corrigissem, não é o P, tá? É como que fala? É o ácido graxo. Então, nós temos um ácido graxo aqui e nós temos um ácido graxo aqui. Então, já tem dois ácidos graxos e aqui o grupo fosfato ligado, né, no nucleotídeo, formando o CDP de acilglicerol. A serina, ela vai ser
ligada nesta posição. E aí vai formar o que nós chamamos de fosfatidilcerina. Aí eu vou passar aqui para vocês verem, ó. Essa aqui, ó, é a serina. Então, é o nosso álcool substituinte. Então, tem o glicerol, seus 3 carbonos, um ácido graxo aqui, outro ácido graxo aqui, o grupo fosfato nessa posição aqui, e ligado no grupo fosfato nós temos a serina. Aí, a fosfatidilcerina, ela pode dar origem à fosfatidiletanolamina, como eu falei para vocês, tá? Então, a fosfatidilcerina pode dar origem à fosfatidiletanolamina, que por sua vez pode dar origem a quem? A fosfatidilcolina. Fran, então vamos passar o marca-texto nas moléculas importantes que são os lipídios que nós estamos produzindo. Então, nós estamos produzindo o fosfoglicerolipídio chamado fosfatidilcerina, que eu expliquei a estrutura química dele aqui, a fosfatidiletanolamina e também agora a fosfatidilcolina. E eu gostaria de mencionar para vocês que o nosso corpo pode produzir, então, a fosfatidiletanolamina produzir o lipídio, né, o fosfoglicerolipídio chamado fosfatidilcolina a partir da fosfatidiletanolamina por uma ação de uma enzima hepática, e nós também podemos obter a colina, tá, dos alimentos. E quais são os alimentos que têm a colina? Ovos, né, uma quantidade maior de colina, ovos, ervilha e feijões, tá? Então, acontece a mesma coisa aqui, ó, nós vamos precisar do CTP, tá? Que, por sua vez, vai estar ligado à colina, fazendo a sua forma ativada. Aí, nós temos, então, aqui a substituição, ó, essa aqui é a etanolamina, essa porção aqui é etanolamina, é só você olhar aqui, ó, que você vê. E aqui nós temos a colina, que é essa parte aqui todinha que eu estou circulando, tá? Então, mais uma vez, os 3 átomos de carbono, ácido graxo 1, ácido graxo 2, o grupo fosfato e aqui o álcool substituinte, que é a colina. Só para reforço, tá? Eu gostaria de colocar para vocês que o retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela síntese do triacilglicerol, né? Então, lá nos hepatócitos, o retículo endoplasmático do hepatócito, o retículo endoplasmático liso do hepatócito ajuda na síntese do triacilglicerol. E também temos que, para sintetizar lipídios de membrana, começa no retículo endoplasmático liso e culmina no complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi, ali nos seus grânulos liberados, nós temos ali os lipídios de membrana, como fosfatidilcerina, fosfatidiletanolamina e fosfatidilcolina. E essas vesículas aqui, elas vão ser fundidas na membrana plasmática, levando esses lipídios para lá, para ajudar, né, para aumentar ali a composição dos lipídios de membrana. Bem, aqui nós temos um último gráfico que vai mostrar aqui uma curiosidade, tá? Tipo de membranas no hepatócito de rato. Então, pegou-se uma célula, o hepatócito, de um animal, tá? E foi estudar a composição das diferentes membranas encontradas no hepatócito. Então, nós temos a membrana plasmática, a membrana mitocondrial interna, a externa, a membrana dos lisossomos, a carioteca, ou membrana nuclear, a membrana do retículo endoplasmático rugoso, do retículo endoplasmático liso e a membrana do complexo de Golgi. E foi analisar quais eram os tipos de lipídios presentes. Então, nós estamos vendo aqui na cor laranja o colesterol, tá? Então, aqui está mostrando a proporção de colesterol que tem nas diferentes membranas. Então, nós estamos vendo aqui que todas as membranas listadas, elas possuem colesterol, mas a membrana plasmática é a que tem mais colesterol, tá? Lembrando que o colesterol, ele ajuda a manter a fluidez da membrana. A cardiolipina é um tipo de lipídio de membrana, tá? Que não está presente em todas as membranas, então vocês estão vendo aqui, ó, e a proporção delas
da cardiolipina também é diferente, então não está presente na membrana plasmática, na membrana mitocondrial interna tem mais do que na externa, e a membrana nuclear não tem esse tipo de lipídio de membrana. Os esfingolipídios, que foi um tipo de lipídio que eu não expliquei, né, a sua síntese, mas só a estrutura química nas primeiras videoaulas do assunto de lipídios, vocês estão vendo que tem esfingolipídios que também vão variar na sua composição, na sua proporção. Aqui a fosfatidilcolina, que a gente acabou de falar, então ela é um exemplo de um fosfoglicerolipídio encontrado em grande quantidade em todos os tipos de membrana, né, que compõem ali uma célula. E a fosfatidiletonolamina também, ela está presente, né? Então, é um tipo de lipídio encontrado de uma maneira mais frequente nos diferentes tipos de membrana, tá? O colesterol também. Já a cardiolipina, vocês estão vendo que não são todas as membranas que possuem. Então, pessoal, acabamos o bloco de lipídios. Espero que vocês tenham anotado, né, essas observações no mapa metabólico para fechar ali com chave de ouro, né, essas marcações sobre os tipos de lipídios, sobre essa parte metabólica no nosso mapa, para tirar o nosso 10, né, o nosso querido 9, o nosso querido 10 pontos, né, nessa atividade avaliativa. E espero que tenham entendido, então, sobre a síntese dos lipídios de membrana, colesterol e os fosfoglicerolipídios. Mas não esqueçam, não existe só colesterol na composição das membranas. O colesterol ele é matéria-prima para a formação dos hormônios e da vitamina D, alguns hormônios e da vitamina D. E nós estudamos somente a síntese dos fosfoglicerolipídios e do triacilglicerol, ou triacilgliceróis, né? Conhecidos também popularmente, né, por triglicérides. Vou dosar os triglicérides do sangue. Um abraço, espero que tenham gostado da aula.